Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 108, capítulo 7º, Conversação Preciosa. Nesse instante, neste capítulo, tanto André quanto Hilário não só ouvem os esclarecimentos de Sanzio, como também, ao mesmo tempo, colhem preciosidades de material a ser colocado em prática e exemplificado por aqueles no corpo físico. Conversação preciosa, facilitando-nos a tarefa. Druso apresentou-nos mais intimamente. Então, Druso apresentou André e Hilário mais intimamente ao ministro Sanzio, informando que estudávamos em alguns problemas da mansão as leis de causalidade. Olha só, as leis de causalidade. Diga-me quem no corpo físico encontram-se ou encontra-se livre dessa lei. Pois no mundo de provas e expiações, só os animais encontram-se fora dessas leis, ou dessa lei de causalidade. Os animais, pelo fato de, além de inteligência rudimentar, não serem portadores de livre-arbítrio, mas quando adentra-se, quando se fala do hominal, é óbvio, 100% de todos aqueles que no corpo físico se encontram e que retornam ao corpo físico através da reencarnação, todos ao mesmo tempo subjugados à causalidade, anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino. Indagávamos sobre a dor. Então, André e Hilário indagavam sobre a dor. Eles indagaram o ministro Sanzio a respeito da dor. O grande
mensageiro, como abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que lhe agradava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. Então, nesse instante, o ministro Sanzio mostrava-se mais à vontade perante André e Hilário, depois que Druso os apresentaram ao ministro. Então é natural esse processo onde a pessoa se sente mais à vontade. A dor, sim, a dor, murmurou compadecido, o ministro Sanzio, como se perscrutasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma, e fitando-nos a Hilário e a mim com inesperada ternura, acentuou quase doce. Então, Hilário, ou melhor, o ministro Sanzio acentuou quase doce. Estudo A. Igualmente, filhos meus, o que Hilário, o que o ministro Sanzio com isso quis dizer? Que ele também estuda a dor. Estudo A. Igualmente, filhos meus, sou funcionário humilde dos abismos. Olha só. Um ser desse nível, ministro, funcionário dos abismos. Mas quando se refere a abismo, não estamos nos referindo a 50 metros de profundidades, não. E sim, quilômetros e quilômetros de furnas, de cavernas, de pântanos, quilômetros e quilômetros de profundidade. Que o ser humano na Terra, por enquanto, até o ano de 2026, na Terra praticamente não existe nenhum ser no corpo físico que, através do desdobramento, conseguem ir nesses lugares. Recentemente, podemos dizer, 2 seres que deixou o corpo físico, Francisco de Paula Cândido Xavier
o querido Chico Xavier, e também o estimado Divaldo Pereira Franco. Esses seres, sim, tiveram no corpo físico a oportunidade várias vezes de visitar esses abismos. Antes deles, podemos dizer que o professor Eurípides Barçanufo, em 1918, antes, é óbvio, mas que desencarnou em 1918, e também Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou no ano de 1900. Esses seres, sim, enquanto no corpo físico, iam até estas regiões, abismos profundos. Além desses seres, eu nem ouso a citar outros nomes, porque esses abismos que muitos médios narram por aí não passam-se de quadros fluídicos, quadros, montagem através da ectoplasmia, o que leva esses médios a achar que estiveram nestas regiões. Mas a realidade é outra. Existem abismos com 50 metros de profundidade. Como existem alguns abismos com alguns quilômetros de profundidade. 100 quilômetros, 200, 500, 1000 quilômetros, 2000 quilômetros de profundidade. E confesso ao telespectador que nestas regiões, 2000 quilômetros de profundidade, acesso ali apenas esses 4 nomes que já narramos, mais nenhum no corpo físico, por enquanto, e o restante residem na erraticidade, na espiritualidade. Porque não são lugares fáceis, como aqui o nosso estimado amigo, o ministro Sânzio, comenta: sou funcionário humilde dos abismos. É preciso entender. Muitas pessoas podem dizer assim, mas um ministro, funcionário humilde dos abismos. Ora, é preciso entender que, de fato, os verdadeiros representantes do Cristo não pensam 2 vezes e mergulham no
os pântanos, em busca dos filhos de Deus, dos irmãos teus que ali clamam, imploram assistência e ajuda. Esses sim. Pois Pedro, o apóstolo, quando deixou o corpo físico, que também foi degolado, ao abrir os olhos do Espírito, viu à sua frente o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus o leva para o plano dele, o plano de Jesus. E lá com Pedro, Jesus permaneceu alguns dias, acalentando ele, acalmando ele, sustentando ele. Assim que o mestre percebe que Pedro já se recuperara, Jesus se levanta e se vira na direção dos abismos, das trevas, e põe-se naquela direção. E Pedro interroga: mas mestre, onde o senhor está indo? Ora, Pedro, ao trabalho. O trabalho nos espera. Se você quiser permanecer aí, é direito teu, mas eu tenho, de agora em diante, que cuidar do rebanho que nosso Pai a mim me confiou. Pois Jesus um dia disse: meu Pai trabalha e eu também. Pois no corpo físico só não trabalham, aqueles imantados pelo desculpismo. É o desculpismo dos transtornos, desculpismo das neuroses, desculpismo do achismo, desculpismo das amuletas, desculpismo de toda forma. Dor na coluna, é o desculpismo da dor na coluna. Desculpismo da dor ciática, é o desculpismo do ciático. Desculpismo da cólica de rins. Desculpismo da cegueira, da mudez. Enfim, a humanidade, ela
Em matéria de desculpismo, ela é portadora do expert. São célebres do desculpismo. É lamentável, é triste saber que uma dor de coluna, que uma dor no ciático, que uma cólica de rins seja capaz de imobilizar o indivíduo ao ponto dele se ver impossibilitado de ir até os teus irmãos. Pois é dando que se recebe. É perdoando que somos perdoados. A humanidade tem fome. Fome de conhecimento. E, infelizmente, não generalizando, mas muitos portadores de conhecimento no corpo físico têm omitido o conhecimento. E quando omite conhecimento, quando omite a oportunidade de ser útil, de trabalhar em prol do próximo, atrofiam o corpo físico na ignorância, no desculpismo da dor. A dor é falta de trabalho. A dor é falta de trabalho. Desejas curar a tua dor física e moral? Abrace a causa com responsabilidade, com seriedade. Pois um dia Francisco de Paula Cândido Xavier leva ao conhecimento da humanidade que o melhor exercício é o da caridade. O melhor exercício é o do amor, uns para com os outros. Nada substitui o amor, a caridade. O melhor remédio contra artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. O melhor remédio contra paralisia, cegueira, mudez, surdez, tetraplegia, paraplegia. O melhor remédio é o exercício da caridade na caridade. Exercita o teu corpo físico. Saia do comodismo. Saia do achismo. Pare de vitimizar. Deixe de pensar que você é vítima dessa dor, daquela dor. Pare. Porque enquanto você alimenta a dor, a ignorância permanece. E muitas pessoas morrendo de fome. Fome de conhecimento. Fome de uma palavra amiga. Fome de um abraço fraterno.
Vou repetir. Não existe medicamento, antídoto melhor contra todo tipo de dor que o trabalho, o exercício na caridade da caridade. Pois todo aquele que sente dor, seja ela qual for, pode observar. Esta pessoa está acomodada no desculpismo, no achismo. Isso é a muleta. E a pessoa não percebe que ela está atrofiando dia mais dia. Dia mais dias. Ela não percebe. Porque o orgulho é tamanho. O egocentrismo é tamanho. O desculpismo, o achismo é tamanho. A vitimização é tamanha que ela não percebe. Que ela é o único responsável pelo atrofiamento do seu corpo físico. Corpo físico dolorido é falta de trabalho. Trabalhe para você ver. Francisco de Paula Cândido Xavier, um dia, depois de passar pelo especialista oftalmo, que colocou uma bandagem em um dos olhos, no olho esquerdo, recomendou a ele que ficasse de repouso. E ele retorna à sua casa e ali em repouso ele estava, quando de repente Emmanuel lhe aparece. Que tens? Então ele pensa, ora, mas Emmanuel não sabe que eu estou impossibilitado? Que tens? Eu fui ao médico e o doutor, ele disse que eu preciso ficar de repouso porque eu estou com um olho doente. Ah, que maravilha! Então, você está com um olho doente? Sim. E o outro? Você não acha que é luxo demais ter 2 olhos? Pois se um está doente, trabalhe com o outro que não está doente. E virou as costas, e nesse exato momento, Francisco de Paula Cândido Xavier se levanta e se entrega aos bons espíritos que psicografavam naquela época magníficas obras, inclusive Humberto de Campos, Irmão X. Nada contra, mas desejas se ver livre da dor que te incomoda? Arregace as mangas, erga a fronte, levante da cadeira. Eu não estou aguentando. Você não está aguentando? Então, faça uma visita num hospital onde eles tratam pessoas com câncer. Permaneça umas 2 horas dentro desse hospital.
onde eles tratam pacientes com câncer. Depois de 2 horas, saia desse hospital e procure ver se realmente você é doente ou está doente. Vamos parar de desculpa. Vamos parar de desculpa antes que você retorne à pátria espiritual. Pois não queira retornar à pátria espiritual na condição que você se encontra nesse desculpismo. Porque ao retornar à pátria espiritual, receberás um carimbo na testa inacabado. Isso significa reprovado. E ao deparar-se com o espelho e que você vê ali na tua testa aquele carimbo, aquela marca, aí sim que você vai sentir dor. Dor da consciência pesada do dever não cumprido. Não cumprido por causa da desculpa. Onde valorizastes no corpo físico mais a dor física tua do que a dor da fome, tanto física quanto a dor espiritual por falta de conhecimento da humanidade. Pois todo mundo responde pelo dever não cumprido. Então, tome cuidado com essa muleta, que se chama dor. Porque essa muleta, você se desfaz dela trabalhando. Ah, mas eu não estou aguentando. Se você se propor a se levantar, a providência divina te assiste. Porque nada é maior que o amor. Então depende de você auto se curar. Até o próximo vídeo.